Vírus de computador, né? O que é um vírus de computador? Um vírus de computador é um software que ele tem como objetivo infectar o sistema ou se autocopiar ou se espalhar. Por que eu digo ou? Porque um vírus de computador, nem sempre, ele vai fazer tudo. Ele pode fazer um ou dois desses ou os três de uma vez. Não necessariamente é um software que precisa fazer todos esses três. A intenção é que ele precisa infectar um sistema de forma indevida, se autocopiar de forma indevida para alguma coisa indevida e se espalhar de forma indevida. Atendendo qualquer um desses três atributos, ele já é considerado um vírus de computador. Temos aqui os tipos de vírus de computador. Os tipos de vírus de computador são worms, cavalos de Troia, spam, exploit, sniffer, spyware, screenloggers, keyloggers e ransomware. Temos aqui vamos começar, né, pelo começo, pelos worms. Por que eu digo pelo começo? Porque os worms realmente foram o começo de tudo. Lá na ARPANET mesmo, lá no início da história, para algum aluno meu aí que já tiver estudado comigo, que eu dei a disciplina de introdução à microinformática ou história da computação em algumas instituições. Então, algum aluno meu que tenha tido aula comigo sabe o que é a ARPANET. E eu já comentei, quem não foi aluno meu vai estar sabendo agora, que a primeira internet, a internet militar, que foi a origem da internet, que circulava somente lá entre as universidades dos Estados Unidos, financiado pela DARPA, que seria essa agência de defesa americana, toda essa história aí dos vírus, dos hackers, começou com os worms. Os worms foram os primeiros tipos de vírus, que são os vírus que se auto-replicam. São vírus que aproveitam de vulnerabilidade de redes, como, por exemplo, no início era a vulnerabilidade dos protocolos de entrega de envio, e de recebimento de pacotes na ARPANET. Então, a gente tem aqui os worms como os primeiros vírus. Os worms, eles são vírus que têm as seguintes características. O worm, ele é um vírus capaz de se multiplicar, se autocopiar, se enviar e fazer assim uma infestação. O worm seria algo semelhante a verme, assim no sentido pejorativo, algo que gera assim uma infecção, uma verminose em uma rede de computadores. O worm, ele é um vírus antigo, portanto, os antivírus, a maioria dos antivírus já tem capacidade de proteção, todos, na verdade, têm capacidade de proteção muito bem efetiva contra o worms, mas mesmo assim, são vírus que são icônicos. Eles são capazes, assim, de aproveitar de vulnerabilidades de protocolos de rede para se copiar e se multiplicar e se enviar por meio de redes de internet. Worms. Então, quando eu falar assim para vocês, e aí, alunos, o que são worms? É só vocês dizerem assim. A resposta é assim: são vírus capazes de se autocopiar e se enviar. O que são worms? Vírus capazes de se autocopiar e se enviar. Por onde? Pela rede de computadores. Beleza? O que são worms? São vírus que têm a capacidade de se enviar, se autocopiar, infectar uma rede de computadores, aproveitando vulnerabilidades de rede. Beleza? Beleza. Mais uma vez, só para fixar, worms são vírus capazes de infectar uma rede de computadores porque eles se copiam e eles se enviam, aproveitando falhas na vulnerabilidade de redes. São os vírus mais antigos que temos, beleza? Temos aqui um vírus que antigamente era muito bem falado, talvez esse daqui ainda caia muito na boca do povo, que é o Trojan ou o cavalo de Troia. A origem desse termo, do vírus, é por meio daquela velha história, né, da Helena de Troia e dos gregos, do presente de grego, onde os gregos enviaram para os troianos um cavalo, dizendo que era um presente, mas quando os troianos botaram o cavalo para dentro das suas muralhas, saiu um bocado de soldado e saiu matando todos os troianos. Tanto é que já surgiu daí o termo origem de grego, origem não, surgiu aí o termo presente de grego, né? Presente de grego é aquele presente que é um presente ruim, um presente que na verdade, ele é uma maldição, por assim dizer. Então, presente de grego.
E também temos aí o termo cavalo de Troia, baseado nessa mitologia, né? Essa mitologia, esse livro da Helena de Troia. Então, o que é o cavalo de Troia? Para a segurança da informação. O cavalo de Troia para a segurança da informação não é diferente do cavalo de Troia para essa mitologia. O cavalo de Troia para a segurança da informação é um presente, é um tipo de software, é um programa, né? Que ele parece de todas as formas um programa lícito, um programa que você está lá usando, pode ser um jogo, pode ser um filmezinho baixado no torrent, um jogozinho craqueado, aquele seu software de edição de vídeo craqueado, seja o que for que você está baixando, assim, às vezes vem dentro daquele software craqueado um presentinho de grego, um vírus que utilizou aquele software lícito, né? Utilizou aquele software que não é tão lícito assim, porque você craqueou, quase sempre vem em programas craqueados, né? Então, o cavalo de Troia, ele é essa ideia de entrega, aquele vírus que vem dentro de outro programa, que você executa de forma... você executa o vírus achando que é um programa normal, aí você vai até executar o programa normal, você está lá jogando seu GTA V, você está jogando seu Elden Rings, seu World of Warcraft craqueado, você está jogando lá, mas mal sabe você que tem um vírus que infectou sua máquina por meio deste programa que foi craqueado, que foi adquirido de forma ilícita. Então, o cavalo de Troia é o quê? Vamos agora definir de uma forma mais simples. Professor Sérgio, o que é o cavalo de Troia? O cavalo de Troia, o Trojan, ele é um vírus de computador que vem dentro de um programa que não é um vírus de computador. Ele é um vírus de computador que pode lá se autocopiar, mas ele é geralmente executado por você, usuário, que baixou um programa na internet que ele estava dentro desse programa. Então, ele infecta por meio desse seu vacilo que baixou lá um programa que vinha ele dentro. Então, a gente tem que lembrar apenas que é dessa mitologia, que o cavalo de Troia, para os troianos, foi a sua destruição, foi um presente que causou a sua destruição. Então, o cavalo de Troia, para você, profissional de tecnologia, para você, usuário, é nada mais, nada menos do que um programa que seria um presente, por assim dizer, mas ele vem com soldadinhos, ou seja, vírus, dentro deles, beleza? Temos aqui spam. Lá dos Estados Unidos existe uma marca, não sei se ainda existe, talvez, que é semelhante a esse quitute, né? Essa massa rosa que tem no Brasil. E essa marca fazia uma publicidade muito agressiva, uma publicidade de gritar, de apresentar, de aparecer em todo canto. Então, esse marketing agressivo, esse envio, né, de publicidade por e-mail, envio de publicidade por ligação, que aparece, você recebe uma mensagem, publicidade, qualquer coisa, isso é spam. Spam é essa prática, não é de certa forma um vírus, mas geralmente define-se spam como aquela prática de envio de publicidade de forma agressiva através de protocolos de transmissão de mensagens, seja WhatsApp, seja e-mail, seja Telegram, seja ligação. Então, o spam, ele é nada mais, nada menos do que esse marketing agressivo. O que é o exploit? O exploit, ele é um vírus zumbificante, também conhecido como vírus zumbificante. Ele é um vírus que pega a sua máquina e o hacker pode utilizar de forma remota a sua máquina por trás dos panos, né, para fazer alguma coisa. Então, o exploit, ele é um vírus que infecta um celular, uma câmera de segurança, um computador, e geralmente o exploit, ele é utilizado para fazer suas máquinas, seu computador, sua geladeira, que também é smart, sua máquina de lavar smart, seu celular, sua câmera de segurança, geralmente o exploit pega todos esses aparelhos e faz com que esses aparelhos se tornem armas para que os hackers, o hacker, né, que programou o exploit, possa utilizar essas máquinas para algum fim ilícito, né? Um vírus zumbificante, exploit. Então, Sérgio, o que é exploit? Exploit é um vírus que transforma a sua máquina em zumbi. É um vírus que permite o acesso e o controle remoto da sua máquina, do seu dispositivo computacional. Lembrando que o dispositivo computacional nem sempre é só celular e computador. Dispositivo computacional também pode ser câmera de segurança ou qualquer tipo de dispositivo IoT, né? Tipo Alexa,
IoT, para quem não sabe, é a internet das coisas. Então, um smart band, uma geladeira, seja o que for, uma câmera de segurança, sei lá, seja o que for, qualquer sistema computacional que possua um processador e acesso à rede, e realmente, e a maioria deles roda algum tipo de sistema operacional, né? Então, qualquer sistema, qualquer dispositivo que esteja ligado à rede de computadores, à internet, geralmente pode ser hackeado e infectado pela maioria desses vírus aqui, beleza? Principalmente exploit. Exploit, ele geralmente ataca mais Linux, né? Porque a intenção do exploit é Android e câmera de segurança, geladeiras e tal, e normalmente esses dispositivos rodam em Linux, né? O Android, por exemplo, é um tipo de Linux, se você não sabe. Aí o exploit, ele utiliza essas máquinas para poder fazer outro tipo de ataque, e o hacker utiliza suas máquinas, as máquinas que ele infectou, para conseguir estar lá, né, fazendo algum tipo de ataque. Temos os sniffers. Sniffers são, na verdade, farejadores, programas que eles permitem que alguém esteja vendo a entrega e o envio e entrega de protocolos de internet, né? Para quem não sabe, existem dois tipos de protocolo padrão, assim, geralmente, com a transmissão de dados, que é o HTTP e HTTPS. Também temos o FTP, temos outros protocolos de rede ali, né, também. O sniffer, ele faz o farejamento desse protocolo. Se você já entrou num site, está escrito lá, não é seguro, ou site não seguro e tal, e do lado da barra de endereços, do lado esquerdo da barra de endereço, então provavelmente esse site está definido como protocolo HTTP. O protocolo HTTP, protocolo de rede, ele é um protocolo que é vulnerável pra caramba, que é extremamente vulnerável a sniffers, a farejadores. Farejadores como o programa Wireshark. Olha, um sniffer bem famoso, Wireshark. É um programa que ele é capaz de farejar na rede, né? Ele só precisa de uma coisa: estar conectado no mesmo Wi-Fi ou na mesma rede de computadores que você. Estando conectado na mesma rede de computadores que você, esse programa, esse Wireshark, esse sniffer, ele consegue fazer a captura, ele consegue fazer a captura dos pacotes, dos sites e das informações que você está trocando dentro daquela rede. O protocolo HTTPS, ele é um protocolo de rede de segurança, né? A gente lembra aqui, por exemplo, temos aqui alguns tipos de métodos, como, por exemplo, tecnologias. Então, o protocolo HTTPS é uma tecnologia de criptografia, ele é uma tecnologia de criptografia que protege os dados que estão sendo enviados na rede. Então, se você tem um site que tem um cadeadozinho do lado da barra de pesquisa, é porque esse site tem uma certificação de segurança HTTPS. Então, é um pouco mais complicado de um programa sniffer farejar, né, seus dados. O que são os spywares? Os spywares são programas capazes de espionar, de ligar uma câmera, de ligar um microfone e estar lá tendo acesso às informações de dados e vídeos do seu computador, celular, etc. Câmera de segurança, etc. O que é um screen logger? Screen logger, ele é um tipo de vírus que printa a sua tela. Só isso. Ele vai lá, printa a sua tela. Lembrando, sniffer é um programa que é um vírus, né, que consegue pegar informações na sua Wi-Fi. Spyware é um vírus que infecta uma máquina e consegue estar lá ligando a câmera, ligando o microfone. Screen logger printa a tela do dispositivo. Você está lá conversando no Zap, aí tem sua tela printada pelo screen logger. Keylogger é um programa que ele consegue pegar as senhas que você digita no seu computador. Você está lá digitando, ele geralmente ele é um vírus que ele pega os dados do teclado e ele descobre a senha através do teclado. Keyloggers, ele tem capacidade de descobrir as senhas digitadas se o seu computador estiver infectado. E temos o ransomware. Muita gente conhece ou já ouviu falar sobre ransomware. Sai na mídia, tá na moda. Esse ransomware tá na moda.
Não é o ataque hacker mais fácil de se fazer, ele não é o mais fácil. Não é o tipo de vírus mais fácil de infectar uma máquina. É complicado. Então, por que o ransomware é tão famoso? Porque geralmente o ransomware ele é um tipo de vírus, é um tipo de ataque hacker que gera um lucro e um impacto muito grande. Para o hacker, dá um retorno financeiro muito legal, porque você sequestra, por exemplo, um sistema de hospital. O que é um ransomware? Ransomware é um vírus que ele criptografa as informações de uma máquina e ele tem capacidade de sequestrar os dados daquela máquina, tipo, ele está criptografado, ninguém tem acesso. E o hacker ele cobra um resgate para os dados daquela máquina, geralmente em criptomoeda, que é um Bitcoin, um Ethereum, que não é rastreável. A gente pode dizer assim que, meu Deus, mas quem é que vai pagar o dinheiro para o hacker ter de volta os dados do dispositivo? Pronto, você, pessoa, não vai pagar, mas um hospital que teve o sistema hackeado e o ransomware sequestrou os dados, um hospital pagaria $1 milhão para ter os dados novamente. O tipo de ataque ransomware, o tipo de vírus ransomware, acometeu, né, o Ministério da Saúde, o Tribunal de Justiça e vários órgãos públicos, a Renner também acometeu, acabou sendo um vírus que no Brasil fez um estrago. Por quê? Porque esses órgãos públicos e esses hospitais e essas lojas geralmente pagam, porque cada hora que esse sistema está sequestrado é um desperdício, é um prejuízo tão grande que às vezes o resgate é uma fração do dinheiro de deixar aquele sistema um dia, 24 horas fora do ar. Então, é mais barato pagar R$ 1 milhão em Bitcoin do que deixar o sistema da Renner fora do ar por 24 horas. É mais barato pagar R$ 1 milhão em Bitcoin do que a quantidade de processos que o hospital vai levar caso alguém morra por falha no sistema, porque o sistema está fora do ar. Então, digamos que o ransomware ele é o ataque mais famoso hoje em dia porque é o mais lucrativo. O lucro vem muito fácil, de forma muito rápida. Vamos falar agora, a gente falou sobre o tipo de vírus, vamos falar sobre os tipos de ataque, beleza? Temos os ataques DDoS, que são os ataques de negação de serviço. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre ataque DDoS. O ataque DDoS ele é aquele ataque hacker que o hacker utiliza os computadores e utiliza algum tipo de dispositivo computacional para poder gerar um fluxo incomum de dados para um determinado servidor. Isso aí faz com que a solicitação de logs daquele servidor, de acesso daquele servidor, chegue num limite lá de operação e aquele limite de operação faça com que o servidor comece a apresentar defeito ou até pare de aceitar novas operações. Então, o hacker ele cria lá um fluxo falso de dados, de solicitações de acesso àquele servidor, e assim as outras pessoas que realmente queriam ter acesso àquele servidor não conseguem ter acesso àquele servidor. É semelhante pra caramba, é muito semelhante ao sistema do Enem, só que não é, o sistema do Enem não é caso de DDoS, não, é porque é semelhante ao caso. Olha, o Enem, todo ano, quando vai acontecer as inscrições do Enem, tem uma quantidade tão absurda de pessoas fazendo aquela inscrição naqueles dias que os servidores não aguentam e acaba com que as pessoas tenham dificuldade no acesso e para efetuar aquelas inscrições. Então, o DDoS é criar artificialmente essa situação. O Enem é uma situação natural, uma situação orgânica, onde as pessoas realmente criam um fluxo absurdo que gera um problema no servidor. Mas o DDoS ele é capaz, o ataque do DDoS é criar solicitações falsas, né, que criam uma situação parecida com o que acontece com o site do Enem nas inscrições. Então, eles podem chegar assim num site, por exemplo, do SUS. Pronto, é um site SUS. O ataque do DDoS do site do SUS impediria com que mais pessoas fizessem cadastros no SUS. Então é isso, porque está tão lotado, os servidores estão recebendo tantos cadastros falsos, por meio de, geralmente, máquinas que os hackers infectaram, milhares de máquinas ao mesmo tempo infectadas, mandando cadastros falsos, fazem com que
um sistema, no caso, esse exemplo aí, por exemplo, o SUS, não conseguisse atender todas essas solicitações falsas, e as solicitações verdadeiras de realmente quem queria fazer solicitação verdadeira de algum tipo de cadastro, elas acabam se misturando com as falsas e não conseguem executar. As solicitações verdadeiras acabam também sendo prejudicadas por causa dessas solicitações falsas a milhão, aos montes, né? Acima do que o servidor aguenta. Engenharia social, falei sobre engenharia social, né? Que é nada mais, nada menos do que a arte de manipular as pessoas. Phishing, que é pescaria, que é aquela questão, né, aquela tendência dos hackers de criar sistemas falsos e pescando, né, vítimas através de sites falsos da Magazine Luiza, site falso de leilão de carro. Então é uma isca, geralmente joga-se uma isca, seja também um link falso mandado de promoção por e-mail de um sorteio, dizendo você ganhou R$1 milhão, você ganhou um carro 0 quilômetros em um sorteio tal. Você nunca participou de sorteio, você recebe um e-mail assim. Aí aquele link lá é um vírus, aquele link lá vai te infectar, vai te prejudicar de alguma forma. Então, essa isca, essa tática que utilizam a isca, é a phishing, pescaria, né? Temos o brute force, o ataque força bruta, que ele é o ataque onde, geralmente, dicionário ou geração de senhas, onde o computador de um hacker, com 2, 3, 4 placas de vídeo, fica tentando tanta senha, tentando tantas formas, o computador, tipo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de senhas por minuto, até conseguir, de fato, na força bruta, descobrir qual é a senha do seu computador. Esse ataque é muito complicado, que às vezes leva dias de um computador e precisa de recursos caríssimos, computadores gamers, assim, de proporções de 10, 12, 20 mil reais para poder fazer um ataque brute force sempre com uma taxa de sucesso adequada. Temos o ataque SQL Injection. O ataque SQL Injection, ele é o ataque onde é feita uma injeção do código SQL, ou seja, pego um pedaço de um código SQL e posto em um sistema, em um banco de dados. SQL, para quem não sabe, é uma linguagem de programação utilizada em banco de dados. Então, o ataque SQL Injection, ele é um ataque que pega um trecho de código SQL e substitui um trecho verdadeiro por um trecho falso, assim tendo acesso. Eu estou resumindo, isso aqui é muito por cima para vocês que são leigos. Então, você pega um trecho de código falso e você injeta esse trecho de código falso para poder ter acesso a um banco de dados de alguma página, de algum sistema web, etc. Então, esse é o ataque SQL Injection. É a forma de você quebrar o princípio da confidencialidade através de uma chave de acesso falsa, por assim dizer. E aí tem o Man in the Middle. Man in the Middle, ele é o ataque que é o homem no meio. É aquele ataque que eu falei também, que utiliza geralmente o tipo de vírus, aqui, ó. Aqui são os ataques, né? Então, Man in the Middle geralmente utiliza o tipo de vírus sniffer. O que é o homem no meio? A gente tá lá, tem um hacker lá, fazendo a coleta de dados de forma indevida, capturando indevidamente alguns dados, estando no meio, Lena, fazendo a interceptação dos dados no meio entre o emissor e o receptor daquela informação, entendeu? Então, você utilizando um programa de sniffer, fazendo farejamento da rede, no meio lá da transmissão, você consegue fazer o grampear, né? Você consegue ter acesso indevido dos dados, pegando eles entre o envio e o recebimento. Man in the middle. Pois bem, pessoal, tudo que é bom dura pouco. Muito obrigado por comparecer a este curso sobre cultura hacker e segurança da informação. Se você quer acompanhar mais projetos, mais cursos rápidos, gratuitos, palestras grátis, virtualmente, aí você pode estar seguindo este Instagram aqui, Paulo-Sérgio-Gurgel. Esse é o meu Instagram pessoal, mas eu também uso ele para estar divulgando meus cursos, minhas palestras e meus projetos. Muito obrigado por ser meu aluno e até a próxima.